Olá, está no ar mais um programa Vereadores em Foco, produzido pela Câmara Municipal de Campo Grande. Nesta edição, vamos conversar com os parlamentares sobre suas atuações na capital nesses 2 anos de mandato e quais são os seus próximos projetos para a cidade. Hoje estamos com o vereador Clodoilson Pires, que está no seu primeiro mandato. O vereador é defensor das bandeiras da vida e da família. Atualmente é presidente da Comissão Permanente de Assistência Social e do Idoso e vice-presidente da Comissão Permanente de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente. Obrigada, vereador, pela sua participação hoje aqui com a gente. Olá, Dai. É um prazer estar aqui no programa Vereadores em Foco e que Deus abençoe a todos que estão aí nos acompanhando. Você também pode assistir esse programa pelo Facebook e YouTube da Câmara. E para você ficar por dentro do dia a dia do Legislativo, siga as redes sociais ou acesse o site. Vereador, vamos começar falando sobre um projeto que você criou, que é o Gabinete no Bairro. Quais são as principais necessidades, detectadas aí nesse projeto, vereador? Em 2021, em março, nós iniciamos o nosso primeiro Gabinete no Bairro. E desde o início eu já tinha como missão trazer uma assistente social, até por entender que a demanda é muito grande nessa área. Então, uma pessoa muito competente que me ajuda. Então, quando a gente vai ao Gabinete do Bairro, a gente leva a assistente social, todo o corpo jurídico e depois fomos acrescentando mais algumas coisas. Hoje a gente tem também oportunidade de emprego, estamos fazendo parcerias com as universidades para que também a gente possa levar serviços de saúde. E a gente conversa muito com a população, Os assessores vão na frente, preparam o ambiente e a gente vai conversar para entender quais são as demandas. As demandas mais pedidas na área da assistência social, os benefícios que a população precisa, eu falo assim, conhecimento é poder. E o que a gente percebe, principalmente na periferia, que as pessoas não têm o conhecimento dos direitos dela. Então a gente leva isso. Então, explicando que ela tem direito aos benefícios, explicando, às vezes, o direito que ela tem, às vezes, de uma isenção de uma tarifa social, no caso da energia elétrica. E com isso a gente vai conversando com eles e percebendo que eles realmente ficam muito contentes por a gente estar lá conversando essas demandas. Claro que, além disso aí, a gente percebe que há uma demanda muito reprimida na área da saúde também. Que sempre eles estão pedindo apoio para que eles consigam. Às vezes é um exame que eles não conseguem, estão às vezes na fila há 1 ano, 2 anos, e não consegue acessar às vezes a rede de saúde. Então a gente também ajuda nesse processo, buscando parcerias para tentar minimizar um pouco o sofrimento da população que já sofre com tantas coisas, viemos de uma pandemia e tantas coisas, então é uma maneira da gente estar lá. E a receptividade tem sido muito boa. As pessoas ficam muito contentes. Essa presença no bairro é fundamental, porque assim você consegue detectar ali na ponta quais são as principais necessidades mesmo ali da população. Inclusive as necessidades do bairro, Porque quando de ruas, melhorias para iluminação pública, Campo Grande está sendo castigada com a chuva, Então isso aí é uma das demandas maiores nesse momento que a gente tem enfrentado. Mas a gente tem mostrado para a população também como funciona o poder público, porque as pessoas elas não sabem como funciona. Então, acha que é como uma empresa privada, e não é assim, Tem toda uma burocracia. E a gente procura explicar para eles. E isso ajuda também, porque quando a gente explica para eles como funciona, eles também acabam entendendo que não é tão simples assim para resolver, mas que aquilo que dá para a gente resolver, a gente busca resolver. É um trabalho em conjunto e essa necessidade mesmo de levar a informação, vereador? Porque Sim. Às vezes a cobrança vem até na questão do executar e, na verdade, isso vai ficar a função do executivo mesmo. Então, o vereador está ali para fazer essa intermediação, então é importante estar levando mesmo essa informação no bairro. E daí o que acontece é o seguinte, as pessoas também, elas não fazem essa diferenciação do legislativo e executivo. E quando a gente vai lá, a gente explica qual é a função de cada um e isso fica bem entendido para o morador,
para aquelas pessoas que estão ali nos procurando. Aí consegue até colocar ali como que funciona mesmo o Sim. trabalho do parlamento. E além dessas ações específicas, né, no bairro, como que é o dia a dia do legislativo? Como que você pauta a sua atuação dentro da Câmara Municipal? Eu faço parte de uma das principais comissões, que é a CCJ, né? Todos os projetos passam por lá, então é muito trabalho. A gente tem que analisar todos os projetos que entram na casa. E com isso a gente já fica sabendo também de tudo que vai entrar e quais são os projetos importantes para que a gente possa também estar atuando nesses projetos e de alguma forma melhorando. Às vezes a gente pode fazer uma emenda para melhorar aquele projeto, fora a questão do legislativo. A gente tem outras comissões, foi apresentada aí 2 comissões, mas a Comissão de Indústria e Comércio, que é algo tão importante para o município, por conta de empresas que chegam ou empresas que já estão estabelecidas e que às vezes precisam de um apoio do legislativo para que eles possam ampliar a sua área de atuação na cidade. E a gente faz parte dessa comissão onde a gente procura ajudá-los realmente, porque a gente sabe que o empresário, ele tem um papel fundamental na nossa sociedade. E se nós, como legisladores, pudermos ajudá-los realmente a ter uma redução de ISS, às vezes uma redução de IPTU, para que ele possa gerar mais emprego, ampliar a sua empresa. Então a gente procura também desenvolver esse trabalho. Nesses 2 anos aí, a gente já atendeu aí quase 100 empresas nesse processo, aprovamos isso na casa e eu acredito que isso traz depois um benefício para o próprio município. Né? É o desenvolvimento para a cidade, além da geração de empregos, Sim. Então é importante dar esse suporte, né, para quem está aqui chegando na cidade. Com certeza. E principalmente uma das coisas que foi um grande avanço é porque a lei ela dava muito apoio para quem chega. Mas às vezes aquele que está aqui há 30 anos, que sofre e não tinha esse apoio. E nós tivemos uma conversa com vários setores da sociedade para que a gente incluísse e fizemos uma modificação na lei para incluir também aqueles que já trabalham aqui e fossem beneficiados também com isso. E isso foi, acho que, um grande ganho da Câmara Municipal nessa legislatura. Agora, em relação à CCJ, teve essa questão da transparência, né, que Sim. são as reuniões públicas. Sim. Qual que foi a importância disso para o trabalho da Câmara em relação à população? Eu acredito que isso faz com que a população entenda o trabalho do vereador como um todo, né? Porque às vezes a população não entende que existe um trabalho por trás que é muito intenso. E com a apresentação dos projetos, são lido cada projeto, como que é o projeto, a população ela também vai entendendo que nós estamos ali por quê? Porque a gente vai caminhando na cidade, vamos encontrando pessoas, as pessoas vão apresentando demandas, em cima dessas ideias a gente trabalha um projeto de lei, em cima desse projeto de lei a gente tem que apresentar na casa. Apresenta na casa e a partir de então tem toda uma tramitação em várias comissões para que chegue lá. E eu acho que essa reunião pública acabou trazendo esse entendimento para a população que a gente realmente tem um trabalho legislativo muito atuante. Trouxe transparência realmente aos projetos e toda essa tramitação de como é feito ali na casa. Em relação à área social, você citou até, é uma defesa sua, como que tem sido essa atuação, né? Você citou a questão dos psicólogos que vem acompanhando, como que vem sendo essa sua atuação nessa área? A gente já tive conversa com a prefeita, já tive conversa com o secretário da Assistência Social, com o secretário de Educação, sobre a importância que é uma cobrança, principalmente de quem atua nessa área, dos vereadores atuantes nessa área, de que os psicólogos realmente possam estar nas escolas e os assistentes sociais. A gente sabe que a demanda, depois da pandemia, existia uma demanda reprimida e começou a explodir agora casos de violência contra criança, contra adolescente. Isso a mídia está noticiando, mas tem muita coisa subnotificada e que a gente não sabe. Então, com isso, eu falo assim, a escola é a segunda casa da criança, do adolescente. E onde, se a maioria das violências é em casa, que às vezes é o pai, é o padrasto, é o tio, é o avô, então, se
escola é a segunda casa, ali, se tivesse um assistente social, se tivesse um psicólogo, a criança ela poderia simplesmente poder se abrir ali, encontrar um ambiente acolhedor para poder se abrir e a gente poder realmente resolver o problema. Porque a gente sabe que essa criança traumatizada, ela vai se tornar um adulto, às vezes lá na frente, problemático. Tem um projeto da minha autoria que foi aprovado, acho que é a Lei 6.672, onde os profissionais de educação e os agentes de saúde, eles podem ter treinamento também online. E eu tive uma conversa com a prefeita, tive uma conversa com o secretário Lucas da Educação, ele me fez um compromisso que esse ano ele vai começar a implementar esses cursos. Nesse curso é para quê? Porque o professor está lá com 40 alunos, às vezes mas uma criança ela não muda a atitude dela da noite para o dia. Se aquela criança que é extrovertida, de repente ela fica acanhada, alguma coisa aconteceu. Mas às vezes o professor no dia a dia não consegue ter essa percepção. Então esse curso é de pessoas capacitadas, que pode ser feito de forma online, para que ele consiga ter esse olhar mais atento. Que se uma criança mudou o comportamento, alguma coisa está acontecendo. Ou ela está sofrendo algum tipo de violência, pode ser física, pode ser sexual, mas que esse professor possa realmente fazer um encaminhamento dessa criança. O agente de saúde está nas casas o tempo todo. Então ele está próximo dessas crianças. Então ele também consegue perceber, porque de tempos em tempos ele está passando. Ele começa a ter esse entendimento acerca dessa criança. Então com isso eu vejo que a gente consegue também atingir aquilo que é a nossa intenção, de tentar coibir esses abusos que estão acontecendo. Lembrando que você pode acessar todos os conteúdos da Câmara pelas redes sociais, Câmara CGMS. Vereador, voltando para o nosso gancho do primeiro bloco, em relação a essa rede de proteção da infância, você é membro da Comissão de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente na Casa. Como que vem sendo a sua atuação nesse sentido? Na verdade, nós fizemos a visita em todos os conselhos, né? Conselho tutelar. E eu já tinha conversado com algumas conselheiras, né? Conversei com o Adriano, que também é hoje é o presidente lá. E aí nós decidimos, junto com o Coronel Alírio, né, que é vereador também, a gente fazer essas visitas. Ele é o presidente, sou o vice-presidente, falou, vamos visitar todos os conselhos e entender como que essa situação está. E nós ficamos chocados com o que nós vimos, né? Hoje, na verdade, com exceção do Conselho Norte, todos os outros estão muito deteriorados, as condições de trabalho deles é lamentável, as cadeiras quebradas, condições para eles trabalhar, é algo assim que nos estarreceu mesmo, de ver, mas em contrapartida, isso foi para a mídia nos acompanhou nesse processo, quer dizer, já começaram em resposta a isso, já recolheram cadeiras que estavam quebradas, que estavam sem condições de uso, para pelo menos eles terem uma condição mínima de trabalho. A gente percebe também que a demanda que eles recebem é muito grande. Por exemplo, num dia eles receberam 200 denúncias de uma escola. De várias escolas. Então, num dia, como que atender todas essas denúncias? Então, não é fácil, não é um trabalho também fácil para eles. Então, qual é a prioridade que você vai dar? Vou estar com algumas conselheiras para conversar, para ver o fluxograma deles, para entender todo esse processo do fluxograma, porque o que eu peguei, eu vi que é muito complexo. Então, nós precisamos simplificar para que a ação seja mais efetiva. Porque eu sei que a sociedade, ela cobre, e uma das coisas que a sociedade ela também não entende em relação ao Conselho Tutelar, porque, assim, principalmente as pessoas da periferia, quando fala Conselho Tutelar, parece que é a polícia que está chegando lá para roubar o filho. E não é bem isso, né? O Conselho ele faz um papel de levantar primeiro a situação e depois de levantar toda essa situação, tentar, através dos meios da rede de proteção da criança, poder ver qual é o melhor caminho, né? Mas a população, parece que o Conselho ele vai roubar a criança, e não é esse o papel. Fica com medo, né? Fica com medo, e a gente percebe isso, inclusive numa das visitas de uns conselhos que a gente estava, uma mãe chegou e falou assim, eu vim com muito medo para cá, mas estou saindo aliviada, porque
percebeu que o conselho, o papel não é esse, é de instruir. E eu falo que com o Gabinete do Bairro eu também posso fazer esse trabalho de trazer isso, né? Porque a gente recebe também demandas sobre guarda, né? Então, e a gente poder orientar a população. Eu acho que esse conhecimento, quando a população tem um conhecimento claro acerca disso, isso vai facilitando o trabalho de todo mundo, de toda a rede. Vereador, em relação a essa sua defesa da família, você é pastor. Sim. E como que essa sua defesa, essa bandeira defendida por você, pauta a sua atuação dentro do Legislativo? Na verdade, eu já atuo no Ministério Pastoral há 30 anos e trabalho muito com aconselhamento. Então, que é uma área que a gente atua muito e a gente vê muitas famílias esfaceladas. Chega geralmente para nós exatamente na condição mais deplorável e a gente procura ajudar nisso, né? Procura aconselhar as pessoas. Dentro do Legislativo eu falo assim, eu não mudei a minha atuação, continuo da mesma forma. E às vezes em visita eu tenho que fazer o trabalho do vereador e do pastor ao mesmo tempo. Então, porque às vezes você chega numa situação que você vê e a família está realmente numa situação deplorável e você vai ali auxiliando, pessoas choram, você aconselha, você dá uma direção. Então a gente tem feito um trabalho nesse sentido. E usando, hoje eu falo assim, quando você está no mandato, o que você tem? O poder ele te dá acesso. Então você tem acesso que outrora você não tinha. Então com esse acesso você consegue ajudar muito mais as pessoas, porque através do acesso você vai e consegue resolver várias situações que outrora como pastor eu não conseguiria resolver. Então isso facilita muito dentro do mandato. Vereador, e como que a população ela pode ter esse contato com você? Como que a população pode chegar, né, até o seu mandato? Na verdade, hoje eu recebo muita demanda pelo Instagram, pelo Facebook, que é @ClodoilsoPires. Então, as pessoas mandam já direto, elas veem a nossa atuação e a gente tem recebido muitas demandas. Tem também o nosso WhatsApp, que também recebemos muita demanda ali. E os nossos assessores que estão constantemente nos bairros, e eles vão uniformizados, então as pessoas já sabem que faz parte do nosso gabinete, então às vezes ali eles estão andando, as pessoas, você é do vereador, eu preciso disso, e aí já chega a demanda para nós também. Tem essa troca fácil, né, com a população. Com certeza. Vereador, e como que você vê essa relação do Legislativo com o Executivo para esse desenvolvimento aqui da nossa capital? Na verdade, eu tenho um bom relacionamento com todos os secretários. Eu não tenho dificuldade com os secretários, tenho um bom relacionamento com a prefeita e eu pautei o meu mandato de uma forma independente. E deixei isso muito claro, tanto na época do Marquinhos, como hoje na época da prefeita Adriane. Então, o que é bom para a cidade, eu estou junto, eu vou estar apoiando. O que eu entendo que não vai trazer um benefício para o cidadão, eu vou me posicionar. Então, eu gosto de ter essa liberdade. Então, com isso, quando eu tenho alguma demanda que é importante para a cidade, eu vou na prefeita e falo, prefeito, eu tenho essa situação, assim, assim, e ela me atende. Nos secretários, todas as vezes que eu tenho uma demanda, eu falo direto com o secretário, eles correspondem, me atendem, vão lá ver a demanda. A gente sabe que agora, com essa questão da chuva, tem sido mais moroso na questão da Secretaria de Obra, e a gente entende, é o momento que a gente está vendo, mas seja na educação, seja na FUNESP, seja o Janine lá da Getran, que realmente tem nos atendido muito. A gente sabe que hoje também tem algumas dificuldades e a gente procura explicar para a população isso. Por exemplo, nós estávamos sem a questão de quebra-mola e ainda estamos sem a questão também das plataformas elevadas para pedestre. Por quê? Porque a licitação ainda, a pessoa que fazia, entregou e está relicitando. Isso leva tempo, isso é moroso. Então, às vezes, as pessoas não entendem essa burocracia. Então, mas a gente explica, né? O quebra-mola já foi licitado, já está liberado. Agora, as plataformas elevadas ainda vai demorar mais um pouquinho, mas a gente procura explicar para a população. Eu acho que esse é o papel nosso, é ser esse interlocutor entre o executivo e a população e explicar todo esse processo. E eu acredito assim que a gente tem logrado êxito porque a população tem entendido quando a gente fala. É importante ter esse bom relacionamento, né, ali com o executivo, mas também ter a sua autonomia de fiscalizar e poder trabalhar, né, como vereador.
Em relação a essa questão dos conselhos tutelares, que você até citou, vamos voltar um pouquinho nesse Sim. assunto. O que poderia ser feito, né? O que a comissão vem buscando para poder ajudar a melhorar essa estrutura para esses conselhos trabalhar? Porque tem uma questão também que o número de conselhos aqui não é suficiente. Não. Então, como que a gente pode atuar nesse sentido de aumentar esses conselhos? Na verdade, já foi pacificado isso para que aumente para 8. Isso aí já a prefeitura chegou a recorrer, mas já perdeu em todas as instâncias e vai ter que ser implementado mais 3 conselhos em Campo Grande. Então isso já é pacificado. O correto era ter 10, porque para cada 100 mil habitantes você tem que ter um conselho. Mas se aumentar esses 3, acredito que a gente já avança bem. Então a gente está conversando exatamente para que esses 3 novos conselhos sejam implementados. A gente está trabalhando para que a rede de proteção ela funcione. Por exemplo, onde é o Conselho do Sul, na época do prefeito André Portinelli, ele implementou lá a rede. Lá onde funciona o Conselho do Sul hoje, era a rede de proteção da criança funcionando, todos os órgãos lá. E aí os outros prefeitos não deram continuidade disso, acabou se desfacelando isso. E é lamentável que a gente já teve uma rede atuante aqui, e que passado aí 12 anos se perdeu. Então a gente precisa retomar isso. Tem uma conversa para que use a estrutura ali da Casa da Mulher Brasileira, uma parte dela, e o governo do estado está tentando adquirir uma área ali próxima para também ampliar e ficar tudo ali próximo, né? Ter um centro específico ali para aquele acolhimento. Sim, seria o centro realmente para a gente ter todos os órgãos que envolvem a rede de proteção junto. Porque eu falo assim, hoje a ouvidoria, a escuta especializada, não existe no município. Uma criança, ela sofre uma violência, ela precisa de uma escuta especializada. E às vezes ela vai para uma delegacia onde não tem isso. Às vezes ela acaba sendo revitimizada várias vezes, por não ter essa escuta especializada. Buscar realmente que se implemente em Campo Grande a escuta especializada, porque a criança ela precisa de um ambiente acolhedor para que ela possa se abrir e a gente possa realmente dar continuidade a esse processo e tirar ela desse ambiente que às vezes ela está sendo constantemente violentada. Com certeza tem muito ainda a ser feito aqui no nosso município. E agora, para a gente finalizar o nosso bate-papo, o que a população pode esperar do seu trabalho para esses próximos 2 anos de mandato? Na verdade, a gente vai dar continuidade ao trabalho que a gente vem fazendo, gabinete no bairro. A cada mês a gente está num bairro, atendendo a população. E eu falo, a maneira atuante que eu fiz nos 2 anos, eu vou só dar continuidade a esse trabalho. Fiscalizando, a gente tem feito um trabalho de fiscalização nas unidades de saúde. Toda semana sai nas minhas redes sociais o que está acontecendo nas unidades de saúde, quais as condições que essas unidades estão. Estamos fazendo todo um ofício em cima do que a gente encontra lá, encaminhando para o prefeito, encaminhando para o secretário de saúde. Vamos desenvolver um trabalho também na questão dos CRAS, a gente sabe que é outra área que a população sofre muito e que a gente vai começar a fazer um trabalho de fiscalização nos CRAS, para que também a gente possa tentar melhorar. Eu acho que o serviço público ele precisa ser melhorado. E a nossa fiscalização atuante, cobrando do executivo, cobrando dos secretários, para que essa situação possa ser pelo menos mitigada. A gente sabe que às vezes não resolve tudo, mas se a gente conseguir melhorar um pouco, já vai ajudar muito a população. Com certeza, conhecer de perto, né, quais são ali os problemas e levar as soluções para o executivo também juntos para poder ter uma devolutiva para a população. Eu agradeço a sua participação hoje aqui, vereador, obrigada, um ótimo trabalho para você. Muito obrigada e muito obrigado a todos que estão aí nos acompanhando no Vereadores em Foco. Deus abençoe a todos. Ficamos por aqui com mais um Vereadores em Foco. Acompanhe todas as notícias da Câmara de Vereadores pelo site ou pelas redes sociais e até a próxima.